crianças, bom dia. Espero que tenham passado todos bem essa semana e que em breve estejamos na nossa aula presencial. Nós queremos agradecer por vocês estarem aqui, ouvindo um pouco mais a palavra de Deus e que Ele esteja nos guardando e que em breve estejamos na nossa sala no presencial. Eu quero agradecer por cada família aqui representada. Nós vamos orar a Deus. Senhor Deus, muito obrigado por este dia. Obrigado porque nós podemos aprender do seu nome mesmo nessa pandemia. Obrigado porque o Senhor proveu essa plataforma e que cada criança, Senhor, cada família aqui representada, elas possam ouvir a Tua palavra. Que essa palavra entre em cada lar e que possa calar fundo ao coração. E que elas possam se sentir incomodadas pelo Espírito Santo para falar do seu amor, do seu cuidado e da sua providência, Pai. Obrigada, Senhor, por tão grande amor por nós. Eu oro em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, em perdão dos nossos pecados. Amém. Então, crianças, o tema da nossa aula de hoje é: a igreja é chamada para confiar em Deus. E ela encontra-se na palavra de Deus, na Bíblia. E nós vamos continuar, nesse semestre, este ano nós estamos aprendendo sobre o Novo Testamento. E nós vamos aprender mais uma lição de hoje, que encontra-se no livro de Atos, o capítulo 12. E nós leremos do versículo 1 até o 19. Então, vamos ler juntos, vamos acompanhar então a leitura da palavra de Deus, que diz assim: Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava aguardando no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu no postigo do portão, veio uma criada chamada Rude ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Era tanta emoção
Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achado, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas, e descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ah, crianças, que história maravilhosa, né? Nós vemos aqui principalmente o quê? O cuidado de Deus. Nós vemos aqui que Herodes, com pura maldade, só por maldade, ele queria fazer o quê? Continuar a perseguição dos cristãos. Ele simplesmente matou só por pura maldade, como diz aqui no texto bíblico. E não contente, ele prendeu a Pedro. Mas nós vemos a tranquilidade de Pedro. E por que Pedro está tranquilo? É porque Pedro tinha certeza de quem ele confiava. E por que será que Herodes, vocês viram, vocês prestaram atenção? Quantas coisas para guardar um único homem? Ele colocou 4 sentinelas, ele estava preso a cadeias e para uma pessoa. Ele temia mesmo a pessoa de Pedro? Nós vemos que não. Herodes não temia a pessoa de Pedro, mas ele sabia que Deus, eles estavam cultuando. Ele já tinha visto o poder de Deus acontecer em outras situações. Então, ele faz tudo isso porque ele sabe que Deus tem poder. E nós vemos isso no decorrer de toda essa história. Deus cuidando de Pedro. E Ele cuida de nós hoje também. Ele não nos desampara. Nós estamos no meio de uma pandemia. Nós estamos no meio de uma quarentena com todo um distanciamento social. Nós vemos pessoas perdendo o ente querido. Nós vemos Ele guardando, consolando. Deus tem um propósito para tudo isso. E nós vemos isso aqui nessa história. E nós vemos o quê? Do começo ao fim, o poder de Deus, a providência de Deus, mostrando que homens, que cadeias, que guardas, nada retém o poder de Deus. E aí então o anjo aparece e assim, crianças, não teve sentinela que guardasse, não teve cadeia que ficasse, porque Deus estava ali, porque Deus está presente. E o anjo então pede para Pedro, porque olha gente, quando vamos viajar, nós já ficamos tão ansiosos que não conseguimos dormir. Imagine se nós estivéssemos passando pelo que Pedro estava passando. Ele estava esperando para chegar à morte. Mas ele estava o quê? Descansando em Deus. Ele tinha certeza, ele estava pronto para dar a sua vida em nome de Deus. Será que nós estamos prontos, crianças, para dar a nossa vida para o Evangelho? Será que nós estamos preparados para nós falarmos e termos certeza da nossa salvação, de termos certeza da palavra de Deus? Pedro aqui mostra que ele tem tanta certeza que ele estava o quê? Dormindo. Porque ele tinha certeza que acontecesse o que fosse acontecer. Ele tinha certeza de que Deus estava com ele. E nós temos que ter esta mesma certeza, essa mesma convicção de que tudo que nos acontece é porque Deus assim o permitiu. E eles então têm essa saída tão maravilhosa. Eles
eles saem da cadeia, passa pelo portão e Deus providenciando tudo, a abertura, né? E talvez aqui a primeira porta automática, né? Talvez que nós já vemos aqui no Novo Testamento, a porta abre automaticamente e eles então conseguem ir pela cidade e correm pelas ruas. E quando Pedro, e olha que interessante, crianças, qual a certeza que Pedro tem de que tinha a casa de Maria e de que as pessoas estariam fazendo o quê? Orando. Será que nós temos buscado a Deus? Será que nós temos sido referência para as pessoas de que somos filhos de Deus e que faz essa diferença em nossas vidas? O Espírito Santo tem que fazer essa diferença. E eles estavam lá, de fato, intercedendo. E é interessante, porque eles estão intercedendo, pedindo, e Deus ouve a oração. E quando Pedro está batendo a porta, Rude fica tão feliz, mas tão contente que nem abre. E volta para falar com eles que Pedro está à porta. E olha só, eles estavam orando, pedindo para que Deus libertasse Pedro. Deus ouve a oração e eles na hora ficam duvidando. E isso mostra o quê? A nossa semente humana aqui. E aí então eles abrem e Pedro conta toda a sua aventura de ter saído, todo o acontecimento, e eles podem ter visto como é bom sentir o cuidado de Deus. Como é bom nós sabermos que Ele nos ama, que Ele está pronto a nos proteger, a nos guardar. Basta nós acreditarmos. E sabe, nós aprendemos isso também no nosso versículo de hoje. Olha como ele diz hoje no nosso versículo. Nós vamos aprender ele nos próximos mais 3 domingos, né? Nesse próximo mês, nós vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. E ele diz assim, ó: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10:17. Exatamente isso que nós vemos hoje. Nós vemos o que? A fé. Nós podemos ver a fé que Pedro teve em acreditar que Deus estava ali com ele, junto dele, e teria o melhor para ele. Ou viver ou morrer, Deus faria o melhor e fez o melhor, porque ele saiu dali e ele não parou de pregar. Ele saiu dali, crianças, e ele continuou pregando a palavra de Deus. Ele saiu dali e ele continuou falando do amor de Deus, falando de que Jesus veio e que morreu na cruz pelos nossos pecados, e de que ele vai voltar, e de que nós temos que estar pronto para a sua volta. E você está pronto? Você está se preparando para isso? Você já tem Jesus? Você tem falado desse amor, dele ter vindo e dele não ter ficado morto lá na cruz? Ele vai voltar. E diz aqui, olha, mais uma vez vamos falar nosso versículo. E assim a fé, ela vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. É essa que nós temos que falar para as pessoas. Nós temos que ter esta fé e passar para as pessoas. Nós vamos ouvir mais uma vez o nosso versículo de memorização. E nós vamos então ver agora de uma forma diferente, uma forma mais descontraída. Então, este vamos é o lá. nosso versículo para decorar. E o versículo dessa semana é Romanos 10:17, que diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Vamos treinar um pouco a nossa memória? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10:17. Agora é a sua vez. Fale o versículo em partes. E aí, você já pode falar o versículo decorado? Parabéns! Memorize o versículo durante a semana. Beijos, Deus te abençoe. Então, crianças, nós temos esse desafio. Durante a semana eu vou mandar para o grupo dos pais
essa gravação e vocês vão estar memorizando de uma forma mais fácil, diferenciada, essa semana o nosso versículo do mês. Nós vamos então finalizar a nossa aula de hoje com uma palavra de oração. Então nós vamos fechar os olhos e nós vamos orar. O tio Cláudio que está hoje com a gente pode orar pra gente? Então vamos lá, tio Cláudio. Tio Cláudio está com a gente todo dia, viu, crianças? Vocês não vê ele, mas é ele que fica aqui atrás da câmera. Então, todo mundo de olhinho fechado e vamos orar com o tio Cláudio. Qualquer dia desse ele vai aparecer. Vamos lá, tio Cláudio. Santíssimo Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra. Agradecer, ó Deus, pelo teu amor. Agradecer, ó Deus, porque tu cuida de nós. Pai, nós queremos te pedir que, em nome de Jesus, tu possa estar abençoando a cada criança, a cada família que está assistindo esse vídeo. Que tu possa derramar bênçãos, que tu possa, ó Pai eterno, estar cuidando cada familiar, cada criança, cada jovem, cada adulto, cada idoso, que tu possa estar derramando as suas bênçãos, que tu nos protejas, ó Senhor, dessa pandemia e que a tua glória, ó Senhor, possa ser manifesta em nossas vidas. Seja, ó Deus eterno, com a vida da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, seja, ó Deus, com os professores, seja, ó Deus, com a liderança, com os pastores, cuida de cada um deles, ó Pai, dá a tua bênção à vida deles. É o que nós pedimos e agradecemos, ó Pai. Muito obrigado, Deus, porque tu tens cuidado de nós. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.